A paz do Senhor, amados irmãos. Sou Glivaneide Mendonça e faço parte do Ministério nos Sonhos de Deus. Hoje estaremos dando continuidade à leitura 128 da Palavra do Senhor em 2 Samuel 14 a 17 e Salmos 74. 2 Samuel 14. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e sê como mulher que, há já muitos dias, está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Disse-lhe o rei à mulher: vai para a tua casa e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. Ó rei, porém, e o seu trono seja inocente. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminem meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois, em pronunciando o rei este juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra que já não se podem juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia tua serva: falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da tua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale, ó rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei
meu senhor tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou a tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido. Vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para tua casa e não veja a minha face. Tomou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo o Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão, da planta do pé ao alto da cabeça. Não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim do ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, mandou ele chamar Joabe para o enviar ao rei. Porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse ao seu servo: vede ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e metei-lhe o fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo: vem cá para que te envie ao rei, e dizer-lhe para que vim de Jesur. Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra, diante do rei. O rei beijou a Absalão. Segundo Samuel 15. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais a Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom.
enviou Absalão emissário secreto por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aiotofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa e seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os heteus. 600 homens que o seguiram de Gate passaram adiante do rei. Disse-o, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu, hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abitar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaás, teu filho, e Jonatas, filhos de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta, subindo, chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitófel está
entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá então com eles, seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, me mandareis notícia de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Segundo Samuel 16. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos de albardado, e sobre eles 200 pães, 100 caixas de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, e vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo o que pertence a Mefibosete? Disse Ziba: eis-me, inclino e achei eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baorim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoar. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Beniel. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria porque assim fizeste? Disse-me mais Davi a Abisai e a todos os servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras em terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi a Absalão, disse-lhe: viva o rei,
Porém Absalão disse a Uzai: é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: não, mas aquele a que o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei, e com ele ficarei. Ainda mais a quem serviria eu. Porventura seria diante de teu filho, como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Eutófio: dai vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse a Eutófio a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel, e te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Eutófio dava naqueles dias era como resposta de Deus para uma consulta. Tal era o conselho de Eutófio, tanto para Davi como Absalão. Segundo Samuel, capítulo 17. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei. Fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. Ou será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e com homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vais no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então dissera Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse sobre Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdote: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está.
Estavam Jonatas e Aimaias junto a En-Rogel, e uma criada lhe dava aviso. E eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baorim, que tinha um poço no seu pátio, ao que desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimaias e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado sem o achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi. E lhe disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nem um só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Manaim, Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel. Constituiu a Amassa em lugar de Joabe, sobre exército. Era Amassa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Então, tendo Davi chegado a Manaim, Sobe, filho de Naás, e Rabá, os filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Eló-debar, e Barzilai, e Gileadita, de Rongeli. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxera a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Salmos 74. Por que nos rejeita, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora todos estes lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao seu santuário, profanam, arrasando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Porque retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos.
Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e deste por alimento as alimarias no deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite. A luz e o sol tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno tu o fizeste. Lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus conflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueça da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus aniversários. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela leitura da tua palavra e por nos permitir ouvir sua voz através dessa leitura. Senhor, nos abençoa, que possamos aplicar em nós este maravilhoso ensino, que façamos segundo a tua vontade em nossas vidas. É que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus.